Enquanto todo mundo tava ali emocionado com a Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro como melhor atriz de drama, todo mundo feliz que a Demi Moore fez aquele discurso fantástico, o Adrien Brody ganhando o Globo de Ouro também, apesar de eu ter minha bronca com o Adrien Brody. Na verdade, meu problema é com o artista. Eu tenho problema com esse filme. Mas aí eu sei que é problema meu. Todo mundo tem um certo desvio de caráter e eu tenho os meus também. Dá licença? Eu não tenho muita paciência pro artista e pro Adrien Brody por tabela. Mas enquanto estava todo mundo feliz com algumas escolhas do Globo de Ouro, ninguém percebeu que rolou uma treta silenciosa durante a premiação. A maior treta do Globo de Ouro 2025 aconteceu por causa de um simples cumprimento improvisado por causa de uma pessoa. Um cidadão que foi apresentar um dos prêmios fez um cumprimento fora do roteiro. E aí, a resposta foi silenciosa, mas um tanto quanto enigmática. E essa briga, na minha opinião, que não é uma briga, nesse momento não é uma briga, tem algumas camadas que precisam ser analisadas e a gente tem que olhar para o futuro, inclusive o futuro imediato, porque 2025 começou e a gente tem que ver filme spin-off de uma certa franquia para poder ver o final da franquia em 2026. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira e aqui estão os meus 5 centavos sobre a maior treta do Globo de Ouro, protagonizada por Dwayne The Rock Johnson e Vin Diesel. Sim, esses dois que já tem a polêmica do Candy Ass, o The Rock saiu da franquia porque o Vin Diesel não tinha ética profissional, que ele queria ser a estrelinha da companhia, mesmo sendo o produtor executivo da franquia. Aliás, é o poder do dinheiro que o Vin Diesel ganhou a rodo, já que Velozes e Furiosos é uma das franquias mais lucrativas da história do cinema, acredite se quiser. Sim, por isso que a gente tem atriz oscarizada no nível de Helen Mirren e Brie Larson participando de Velozes e Furiosos, porque todo mundo quer a sua fatia do bolo, todo mundo quer a sua conta bancária engordando com a participação nos lucros, ou com um cachê enorme, não é mesmo? Então, a gente tem esses dois seres que são verdadeiras montanhas de músculos, num duelo psicológico em pleno Globo de Ouro que foi uma delícia de assistir. Foi divertido. É curto tempo, mas olha, marqueteiros. Beleza. O The Rock apresentou uma das categorias, e aí foi a vez do Vin Diesel apresentar a famigerada categoria de Box Office Achievement, ou campeão de bilheteria. Eu ainda não entendi como é que funciona essa categoria. Será que os membros votantes do Globo de Ouro elegem qual que é, na opinião deles, o melhor filme dentre aqueles que foram sucesso de bilheteria no ano? Ou será que ganha automaticamente o filme que arrecadou maior bilheteria nos últimos 12 meses? Se for esse critério, dá para entender por que o Wicked venceu. Aliás, enquanto você está vendo esse vídeo, o Wicked entrou para a história como a adaptação de um musical da Broadway com maior bilheteria da história. Passou Mamma Mia em arrecadação de bilheteria. Mas enfim, o Vin Diesel foi lá apresentar esse prêmio. Antes de ele anunciar os indicados, ele vira pro lado, mais ou menos para esse canto aqui. Vamos supor que a plateia tá aqui, você foi convidado pro Globo de Ouro, tá aqui mais ou menos nesse canto. Virou aqui pro lado, tá aqui o The Rock, Dwayne Johnson, e ele manda de forma sacana um "Olá, Dwayne", e dá uma risadinha safada. Como se tivesse pego a mulher do The Rock. Sei, tô jogando essa. E aí, cortam a câmera pra esse senhor Dwayne Johnson. E ele tá com uma risada desconfortável. Aquela coisa de tipo o Tom Cruise quando ele não quer responder as perguntas, que ele... O Tom Cruise é desses, que quando ele não gosta de responder pergunta, quando a pergunta é muito inconveniente, ele abre um sorriso assim, farçado, e fica sorrindo, mostrando todos os dentes, como se fosse um canibal avisando que vai arrancar a cabeça do jornalista que fez a pergunta inconveniente. E aí todo mundo percebeu essa torta de climão maneiro entre o Vin Diesel e o The Rock.
essa é uma história antiga. Essa treta entre os dois tirou o The Rock do Velozes e Furiosos 9. Todo mundo queria o cara nesse filme. Todo mundo queria ele nesse filme. Mas a treta foi tão grande que o Dwayne Johnson decidiu desistir dos milhões de dólares que ele iria receber de cachê para fazer esse filme. O Vin Diesel sentiu que ele forçou a barra demais quando ele quis impor as próprias regras. E tudo bem, ele é o produtor executivo, ele é o cara que ele é praticamente dono da franquia, ele fica com a maior participação dos lucros, então eu até entendo por que ele quer ser o dono do parquinho. Da mesma forma como eu entendo que o The Rock não é a pessoa mais tranquila para ser o seu colega de elenco. Qualquer estúdio que vai assinar com The Rock tem que pegar o pacote junto, porque o cara, em alguns trabalhos que ele fez, ele que fica com aquela pose de bom moço, o cara mais legal, eu vim do Havaí, então eu sou super maneiro, super grato às minhas origens havaianas, eu priorizo família e propriedade, todos aqueles discursos bem The Rock que o The Rock faz. Pergunta pro Zachary Levi se o The Rock foi a pessoa mais legal do mundo com ele, quando o The Rock decidiu retirar o Shazam do Adão Negro. Se bem que o Zachary Levi mereceu. Depois de tudo que a gente descobriu sobre a personalidade e a visão de mundo do Zachary Levi, ele mereceu tudo que o The Rock fez. Eu sou Team The Rock nessa. Porém, não foi legal. Isso porque o Shazam estava programado para aparecer no filme do Adão Negro e ele foi limado do filme. Então, o The Rock, e isso porque o The Rock, o Dwayne Johnson, é difícil para me chamar de Dwayne Johnson, porque foi a vida inteira The Rock. O Dwayne Johnson bancou que o seu filme do Adão Negro seria um baita sucesso de bilheteria, e tal e como foram todos os projetos, todos não, a grande maioria dos projetos da afinada DC, do Snyderverso, foi um grande fracasso. O The Rock bancou sucesso e foi um fracasso. Aí a gente tem esse choque de monstros. Eu entendo que são duas personalidades fortes, tão fortes quanto seus músculos. Perfeitamente compreensível. Agora, olhando para o contexto de momento, o que é que vai estrear daqui a pouco nos cinemas? Temporada de verão nos Estados Unidos. Velozes e Furiosos apresenta Hobbs and Hayes. Lembra do vilão que o Jason Momoa fez no 10º filme? Aquele que, em teoria, explode todo mundo no final? Não tô contando spoiler. Não tô contando spoiler porque os próprios roteiristas, os próprios coordenadores criativos entenderam que o Momoa não deu certo naquele filme. Então eles vão descartar esse personagem. Quem vai descartar esse personagem vai ser o Luke Hobbs. No filme Hobbs and Hayes, que estreia no verão norte-americano desse ano, no meio do ano. Não sei se vai cometer a besteira de competir com Superman Legacy, mas é um dos filmes do verão norte-americano e vai ser o filme que vai fazer a cola entre o 10º filme da franquia principal e o 11º e último filme de Velozes e Furiosos. E é uma solução que foi dada para que Luke Hobbs voltasse para a franquia, mesmo que de forma temporária, mesmo que fazendo uma ponte para depois entregar o filme para o Toretto e sua turma encerrar essa saga, se é que ela vai encerrar, porque me custa acreditar que o Vin Diesel cansou de encher o rabo de dinheiro com essa franquia. Me custa acreditar. Então, todo esse jogo de cena que nós vimos no Globo de Ouro pode muito bem ser o início da campanha promocional de Velozes e Furiosos apresenta Hobbs and Hayes. E por que não? Essas pessoas só trocam cumprimentos hoje, ou pelo menos o Vin Diesel só trocou esse cumprimento com o Dwayne Johnson por causa do dinheiro. O próprio Dwayne Johnson só aguenta a personalidade do Vin Diesel até agora por causa do dinheiro. Porque entra muito dinheiro no bolso dessa galera, na conta bancária deles. Só por isso. Não é pela amizade, não é pela capacidade criativa dos dois, porque Dwayne Johnson falou que nos afastamos por diferenças criativas. O Vin Diesel tem uma forma muito diferente de visão de ética de trabalho. Isso ele disse nas entrelinhas. Depois, quando ele deixou o caso
público, ele desceu a arreio em cima do Vin Diesel, dizendo que o cara é um Candy Ass, o cara não sabe trabalhar em equipe e tudo mais. Enfim, não dá pra chamar de briga o que aconteceu no Globo de Ouro. Dá sim pra dizer que foi um momento tanto quanto constrangedor. Constrangedor e ao mesmo tempo divertido. Eu gostei muito do que vi. Foi engraçado. Foi irônico, engraçado, debochado, cretino. E, de novo, o tom que o Vin Diesel usou pra mandar aquele "Oi, Dwayne", é quase como "E aí, peguei a tua mulher", com aquele sotaque carioca, debochado. "Peguei a tua mulher, e aí?" Quase isso. Foi quase isso. Eu não penso que o Dwayne Johnson seria tão estúpido quanto o Will Smith, a ponto de levantar do seu local e fazer justiça com as próprias mãos com o Vin Diesel. Eu acho que os neurônios do Dwayne Johnson funcionam muito bem. Entendo que os neurônios dele e do Vin Diesel estão funcionando e, digo mais, estão se comunicando de alguma forma para fazer com que as redes sociais falassem sobre isso, parte da mídia falasse sobre isso, que eu viesse aqui nesse vídeo para falar exatamente sobre isso, para te lembrar que em 2025 a gente tem o segundo filme da franquia, que agora é do Luke Hobbs. Não deve ter o Deckard Shaw nesse filme. E isso porque eu gostei de Hobbs e Shaw, tá? Gostei. Apesar da gente ter como vilão do Hobbs e Shaw o Super-Homem Negro. Que uma piada. E, cara, o Idris Elba, ele é péssimo pra escolher os papéis da carreira dele, tá? Ele é muito ruim pra escolher os projetos dele, mas tudo bem, não deixar pra lá. Então é a franquia do Dwayne Johnson. De certo modo, o Dwayne Johnson conseguiu o que queria em Velozes e Furiosos. Ele é protagonista de um filme dele, com o nome Velozes e Furiosos, enche o rabo de dinheiro do mesmo jeito, ele tem a participação dos lucros maior que os outros porque é o protagonista do filme, e não tem que topar com o Vin Diesel nos estúdios de tempos em tempos. Acho que todo mundo saiu ganhando com isso. Então, pro Vin Diesel dar um oi pro Dwayne Johnson numa premiação, também, agora falando sério, também em tom de agradecimento do tipo, que bom que você superou as nossas diferenças em nome do bem comum do lucro, acho que tá tudo certo. A gente não deve se preocupar muito com isso, não. Não é pior do que outras coisas que aconteceram em outras premiações. Isso foi bem brando, foi bem tranquilo. Dá até pra gente fazer piada, fazer um vídeo comentando sobre isso em tom de deboche e zoeira, porque ninguém saiu machucado dessa provocação do Vin Diesel. Ninguém. Se bem que teve gente que achou que o Dwayne Johnson ia dar uma de Will Smith em algum momento. Mas que bom que isso não aconteceu. E o Globo de Ouro seguiu normalmente. Nós seguimos comemorando as vitórias de atores e atrizes que nós gostamos. E por hora é isso. Agora vocês estão atualizados da maior treta do Globo de Ouro 2025.